sejam muito bem-vindos a mais uma capacitação web aula com o nosso tema paracoccidioidomicose. Relembraram quantas letras são paracoccidioidomicose? 21 letras. Mas nós aprendemos na última aula a falar a sigla PCM. Vamos inicialmente relembrar que vocês fizeram o pós-teste que a PCM, ou paracoccidioidomicose, é uma micose sistêmica, é uma micose profunda, uma micose grave, causada pelo gênero Paracoccidioides, causada por um fungo termodimórfico que é extremamente patogênico, e recentemente tivemos a descoberta de uma nova espécie denominada Paracoccidioides luteus. Esta espécie foi assim batizada como um tributo a Adolfo Lutz, que descreveu o primeiro caso da doença no Brasil, na cidade de São Paulo, em 1930. Relembramos também que o Brasil continua na pole position em número de casos desde o primeiro caso descrito da doença. E os estados brasileiros, Mato Grosso comparece na casuística nacional como um estado endêmico. Por isso, então, a Secretaria de Estado de Saúde hoje inicia uma nova frente em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso para que possamos implementar medidas para o melhor entendimento deste agravo. Em relação aos aspectos ecoepidemiológicos, também sabemos que são indivíduos que estão com o manejo do solo de forma direta ou indireta, como agricultores, em sua grande maioria, mas não apenas agricultores, garimpeiros, mecânicos que trabalham exatamente embaixo de veículos que possam ter circulado em propriedades rurais, e até mesmo crianças que brincam enquanto seus pais têm as suas atividades laborativas em agricultura familiar. Então, sabemos que o fungo atinge, através da via inalatória, a intimidade dos alvéolos pulmonares. Na verdade, nós temos, em relação ao sexo, e que isso fique hoje bastante sedimentado quando formos entender os fluxos que serão operacionalizados através da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, essa prevalência maior no sexo masculino. Na verdade, apesar de existir uma série de trabalhadores rurais do sexo masculino, podemos encontrar também mulheres, e quando estas mulheres estão em idade na pré-menopausa ou na própria menopausa, nós temos quedas, nós temos uma diminuição deste hormônio feminino que é denominado estrogênio. Lembrem-se que é este hormônio, o estrogênio, que vai impedir o quê? Vai impedir a conversão da fase miceliana, que é a forma infectante. Os indivíduos inalam os conídeos da forma infectante, que se encontram exatamente no ambiente, seu hábitat sendo o solo. Ou então, antes da puberdade. Antes da puberdade também temos concentrações menores de estrogênio. Bom, sabendo então, a partir da inalação dos conídeos, a partir da inalação do fungo, nós temos a paracoccidioidomicose, que pode ser dita infecção, quando, apesar do indivíduo ter inalado o fungo, a doença não se instala, o fungo fica latente
ele pode ficar latente por um período de 20 a 30 anos e não há desenvolvimento de doença. Entretanto, pode ocorrer o desenvolvimento da doença e isso está diretamente relacionado à carga infectante que aquele indivíduo inalou. Se esse indivíduo é desnutrido, é etilista pesado, tabagista crônico e tem o seu sistema imunológico incapaz de deter aquele fungo, a resposta celular a partir do contato do fungo com o hospedeiro seria ineficaz. Então, teríamos a doença, a dita paracoccidioidomicose, em formas clínicas mais grave, aguda ou subaguda, que normalmente ela é encontrada em crianças e adultos jovens, a forma crônica, normalmente acometendo apenas tecidos, a mucocutâneo, ou multifocal, quando temos uma série de órgãos acometidos, a forma disseminada, podemos ter até disseminação para o sistema nervoso central, normalmente atingindo indivíduos na faixa etária de 30 a 50 anos em idade produtiva. E ainda a forma residual ou sequelar, mesmo quando os indivíduos são tratados, temos ainda sequelas, principalmente em cordas vocais, em laringe, dependendo do acometimento. Observamos aqui, vocês vão se lembrar, aspectos clássicos em mucosa oral, placa esbranquiçada com pontos hemorrágicos, lembrando a mora. Então, chamaríamos este quadro, que é clássico, de estomatite moriforme. Podemos observar a frequência de lesões orais em mucosa oral e, normalmente, existem algumas doenças já muito conhecidas, algumas doenças infecciosas e não infecciosas. Temos ter fatores confundidores em relação à clínica. Tuberculose. A tuberculose é a doença infecciosa que, através até mesmo do aspecto radiológico que vimos na aula anterior, pode ser confundida clinicamente com a paracoccidioidomicose. A leishmaniose, histoplasmose, que se caracteriza como outra micose sistêmica grave, neoplasias, então, neoplasias, câncer de boca, cromoblastomicose e muitas outras doenças. Então, observamos aqui este primeiro paciente, na verdade, as lesões estão sem legenda propositalmente, nós temos lesões em mucosa nasal, que podem ser confundidas aqui com paracoccidioidomicose ou com leishmaniose. Aqui, este paciente está acometido por tuberculose. Lesões em mucosa nasal, atingindo aqui periferia dos lábios, da mesma forma este paciente, ou ainda esta lesão aqui, cutânea, em mão, significa aspecto clínico de paciente acometido por leishmaniose. Assim como nesta figura, nesta imagem, temos aqui aspecto próximo dos grandes lábios. Aqui em mucosa oral, não é paracoccidioidomicose. Este é um caso de histoplasmose. Com isso, nós vamos guardar, em relação a diagnósticos diferenciais, que a clínica, as manifestações clínicas por si só, não são soberanas. É preciso, para um diagnóstico concreto, é preciso, para um diagnóstico diferencial, que seja realizada a detecção
infecção do micro-organismo, seja o fungo paracoccidioides, ou histoplasma, bacilo ou leishmania. Então, não se faz diagnóstico clinicamente, por conta que estas duas imagens superiores aqui, acometendo também mucosa oral, palato, língua, são imagens que refletem neoplasias. Já as duas imagens inferiores são imagens que refletem paracoccidioidomicose, com a clássica estomatite moriforme. Às vezes, podemos observar que não existe uma diferenciação em relação apenas ao aspecto clínico. Daí, a importância de resgatarmos a coleta dos materiais diferentes através de punção ganglionar, obtenção de fragmentos de biópsia em se tratando de lesões cutâneas e raspar a mucosa oral em se tratando de lesões na mucosa oral, mimetizando outras doenças infecciosas ou não. Então, é importante que a gente se lembre que os sintomas iniciais da doença são inespecíficos, como hemoptise, expectoração, febre baixa, tosse, dispneia, rouquidão, e que podemos, de acordo com a disseminação deste fungo, obter distintos materiais clínicos, como aspirado de gânglios cervicais, que é uma apresentação, uma manifestação clínica muito frequente da doença, lesões cutâneas, mesmo em sítios anatômicos, que não são muito comuns. É muito importante, pessoal, neste momento, que saibamos reconhecer tanto as formas mais frequentes, como outros aspectos clínicos que não são muito comuns em paracoccidioidomicose. Temos os clássicos e temos outros que são menos patognomônicos. Esta primeira parte, foi necessário fazer um resgate do que vimos na nossa primeira web aula, na última quarta-feira. Entretanto, hoje, o foco exatamente do nosso assunto seria conversarmos em termos da estruturação da capacitação que será realizada via Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, obedecendo o seguinte circuito. Em um primeiro momento, a apresentação das web aulas através do Telesaúde Mato Grosso. Eu gostaria de agradecer, então, aqui aos nossos integrantes, aos nossos companheiros, a Márcia, o Oberdan, ao Ronilson, a toda a Conceição, toda a equipe do Telesaúde. E, em seguida, em cronograma, que ainda será divulgado posteriormente, será realizado um treinamento para a coleta dos distintos materiais clínicos. Este treinamento, pessoal, será realizado via LACEN, obedecendo um cronograma que explicarei posteriormente ainda hoje. Logo, em sequência, será realizado um treinamento em diagnóstico laboratorial. A realização dos exames micológicos, que são simples, de fácil execução, de baixo custo e que serão muito importantes para que este diagnóstico diferencial seja estabelecido em menor tempo possível, para que haja uma precocidade em relação à instituição da terapêutica para estes indivíduos acometidos. Falamos também já sobre a resolução CIB. O número da resolução, eu trouxe hoje em slide posterior, CIB é a resolução número 16, que foi aprovada no dia 7 de abril do corrente ano. E quais
seriam mesmo as vantagens para o estado de Mato Grosso. Mais trabalho, mais um agravo. O que significa isso? Por que isso agora? É necessário lembrarmos que Mato Grosso tem endemicidade em relação a esse agravo, mas que já sabemos que a paracoccidioidomicose faz parte do bloco de doenças negligenciadas, assim como doença de Chagas, hepatites virais, nós temos outras doenças, malária, filariose, mas dentro do grupo das micoses, as micoses profundas, a paracoccidioidomicose é endêmica no estado de Mato Grosso. Então, por este motivo, é muito importante que possamos conhecer a magnitude deste agravo no estado. Com isso, apenas conhecendo a magnitude deste agravo, é que possamos traçar estratégias que já foram realizadas junto ao Ministério da Saúde para que o indivíduo acometido possa receber tratamento com a droga itraconazol. O itraconazol é uma droga antifúngica específica que vai permitir a redução do tratamento. É preciso também oferecer uma capacitação dos profissionais, isso foi consensuado em CIB, e foi uma solicitação do COSEMES, para que estes profissionais, principalmente do apoio laboratorial, estejam devidamente capacitados para o estabelecimento deste diagnóstico. Descentralizar a doença, não é necessário que esses pacientes venham de todos os municípios, de Nova Ubiratã, de Rondonópolis, de Cáceres, Sinop. É importante que eles possam ter atendimento e diagnóstico em seus municípios, e sem a necessidade de todos aportarem em nossa capital. E com isso, além de nós descontinuarmos, muitas vezes, diagnósticos e tratamentos equivocados, o mais importante, com certeza, seria o aumento da sobrevida destes pacientes. Então, pessoal, vocês vão encontrar a resolução publicada na página 24 do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 16 de maio do corrente. Será disponibilizado o protocolo clínico epidemiológico, material este da Superintendência de Vigilância em Saúde, da SES, que acompanha também a ficha de investigação epidemiológica, a qual deverá ser preenchida para cada paciente. Esse protocolo clínico epidemiológico, ele foi redigido à luz do consenso, do último consenso nacional, escrito por especialistas da paracoccidioidomicose, que foi publicado em 2006, revisto em 2008. E agora, no próximo Congresso de Medicina Tropical, que será realizado de 21 a 24 de agosto, próxima semana, este consenso será revisto, será revisado. Então, aqui na nossa Secretaria de Estado, este consenso para Mato Grosso foi aprovado na gestão do secretário de Saúde, Eduardo Bermudes, tendo a professora Maria Salete como secretária adjunta de Políticas e Atenção à Saúde, e a Maria de Lourdes Girardi na Superintendência de Vigilância à Saúde. Na Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, Flávia Guimarães Dias, com a Gerência de Vigilância em Doenças de Agravos Endêmicos, onde está situada a nossa paracoccidioidomicose, com a Selma Auxiliadora Marques. Eu coordeno, sou responsável pela coordenação entre o termo de cooperação técnica entre a Universidade Federal de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. E aqui nós temos nossos colaboradores, a equipe elaboradora
deste consenso. Temos a infectologista, a doutora Andréa Maria Gonzaga, diretora do LACEN, da Secretaria Estadual de Saúde. São duas Andréias. A Andréa Ferreira Neri, a doutora Andréa Ferreira Neri, infectologista, responsável pelo ambulatório de atendimento de paracoccidioidomicose no Hospital Júlio Miller, que é o nosso serviço de referência. Doracilde Terumi Takahara, do LACEN, responsável pela sorologia. Meiriane, Regiane, Suzana, Virgínia, que são tanto do LACEN como da vigilância, e posteriormente foi uma pergunta, uma angústia em relação à nossa última web aula, quais são as pessoas que devem ser contactadas. Então, nós trouxemos hoje os contatos e a função de cada uma, para que, a partir do momento que essas medidas sejam implementadas, vocês possam se dirigir àqueles profissionais em cada frente desta operacionalização. O roteiro de investigação epidemiológica, ele traz, em um primeiro bloco, os dados que são comuns e muito simples, que são comuns a outros agravos. A identificação do paciente, dados clínicos e epidemiológicos. A identificação e determinação de extensão de área, de localidade, município, coleta e remessa de material para exames. Entretanto, eu vou explicar hoje como é que vão ser operacionalizados os fluxos, encerramento de casos. Nós temos aqui também 2 anexos, sendo que o anexo 1 seria a ficha de notificação, conclusão, para noção no SINAM, e o anexo 2, a ficha específica, que será utilizada como investigação da paracoccidioidomicose, ou seja, a ficha de investigação epidemiológica. É muito importante, nós também já conversamos sobre essa integração, operação, pesquisa e serviço. Apenas Mato Grosso é endêmico em paracoccidioidomicose? Não era uma doença de notificação. Por que agora o interesse? Por que neste momento? Então, no seio da universidade, normalmente é gerado conhecimento, e ele é muito interessante quando ele pode ser diretamente aplicado ao serviço de saúde, no sentido de promoção à saúde dos indivíduos. Um levantamento realizado do número de casos da doença em Mato Grosso foi realizado no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, na Faculdade de Medicina da UFMT, cobrindo com a cobertura entre os anos de 2006 e 2014. Essa foi uma dissertação de mestrado do Hugo Almeida, já defendida, com dados submetidos à publicação, e da doutora Andréa Neri, infectologista, que é responsável pelo ambulatório de PCM, que nos trouxe também dados sobre a eficácia terapêutica do sulfametoxazol trimetopim. Nós já sabemos que o sulfametoxazol trimetopim, ou Bactrim, é a droga hoje disponibilizada para os usuários do SUS acometidos por esta micose, não só em Mato Grosso, mas em todo o Brasil. Então, como nós não sabemos o número de casos real, é preciso que tenhamos pelo menos uma estimativa. Quais são os municípios com maior ou menor número de casos? Nortear esses dados nos servem exatamente para nortear a estimativa de prevalência e incidência da PCM por município antes da notificação compulsória. Obviamente, antes de notificação compulsória, podemos falar em estimativa. Esses dados podem ser frágeis, são frágeis, e acreditamos que tenhamos uma demanda bastante reprimida. E isso serve para que seja realizado o cronograma para capacitação. A Secretaria de Estado de Saúde, então, ela não pode delinear
qual município, qual escritório regional, qual PSF, por onde começaremos? Começaremos, então, a partir deste norte que foi obtido. Então, temos aqui as regiões no nosso Mato Grosso e temos aqui essas áreas pintadinhas em vermelho com um número de casos maior do que 46. Situem-se, todos vocês que estão nos assistindo, as áreas amarelas de 1 a 12 casos, áreas verdes de 12 a 24 casos e azuis de 24 a 46 casos. Então, nós, para o PTA 2017, e mesmo ainda para este semestre, deveremos operacionalizar as capacitações no sentido de optar por aqueles municípios que foram observados o maior número de casos. Também são dados subestimados, mas é importante que tenhamos conhecimento da mortalidade por PCM. Então, nós temos aqui um período de 2006, a cobertura de 2006, nós temos oscilações, essas oscilações podem estar ligadas, inclusive, às estações secas e chuvosas, nós temos fluxo de pacientes em períodos sazonais, e aqui nós temos o ano de 2015 também, que foi um trabalho realizado por servidoras da SES, completando além do ano de 2014. Não temos hoje identificação com óbitos por outras causas respiratórias. Então, isso, como eu falei anteriormente, é uma estimativa que precisa ser muito melhorada com a implementação da notificação compulsória. Pessoal, atenção aqui agora para o fluxograma para atendimento dos pacientes suspeitos de paracoccidioidomicose. O paciente, ele inicia com a suspeita clínica. E diga-se de passagem, relembrando que o paciente, normalmente, ele só procura o serviço de saúde, e nós gostaríamos de trabalhar isso um pouco antes, via PSF, gostaríamos de contar muito com as equipes dos PSF, dos agentes comunitários, dos agentes de saúde, da saúde do trabalhador, por conta que, normalmente, já com o aparecimento de lesões, com dificuldade de alimentação, é que o paciente vai buscar a ajuda médica. Essa suspeita clínica, ela se dá de forma um pouco tardia. Mas, a partir do momento que esse paciente busque, o SUS busque os serviços que o assistem, essa consulta, ela poderá ser realizada de praxe nas unidades básicas de saúde ou no Hospital Universitário Júlio Miller, que é a nossa referência. Falamos anteriormente sobre as lesões, a necessidade da detecção dos micro-organismos. É preciso encontrar o fungo causador desta micose. E esse encontro, essa detecção, ela se dará a partir que o profissional médico realize a solicitação dos exames micológicos, dependendo do material clínico, dependendo da forma com que se apresente a doença naquele momento, histopatológico, coleta de fragmentos de biópsia e sorológico, já em casos de recidiva, para acompanhamento da evolução da doença. Isso poderá ser realizado no Hospital Universitário Júlio Miller ou nas unidades básicas de saúde. Vamos ter bastante atenção aqui, que tenham infraestrutura técnica pós-capacitação. Então, neste momento, nenhuma ação será realizada no sentido de todas as unidades começarem a realizar esse diagnóstico, aquelas que não se sentem capacitadas. Hospital Universitário Júlio Miller, no ambulatório 3,
é a nossa referência. O agendamento de consultas deve ser realizado por este número de telefone 3615-7281. A doutora Andréia Ferreira Neri é a infectologista responsável pelo ambulatório de PCM e sua equipe, médicos e residentes. O atendimento para estes pacientes se dá nas quartas-feiras pela manhã, no próprio Hospital Júlio Miller, no ambulatório 3. Então, repetindo, o agendamento de consultas no Hospital Júlio Miller deve ser realizado através do telefone, pode ser realizado através do telefone 3615-7281. A partir do momento que este paciente tenha um caso confirmado através da positividade dos exames, quer sejam estes exames micológicos ou histopatológicos, deverá ser realizada a notificação através da vigilância do município ou do núcleo de vigilância epidemiológica hospitalar que está localizado no próprio Hospital Universitário Júlio Miller. E daí, o paciente deverá iniciar o tratamento. O tratamento não mais com sulfamethoxazol trimethoprim. O tratamento, a partir da implementação de um novo caso, obviamente, os pacientes que já se encontram em tratamento vão continuar até finalizarem os seus tratamentos. Porém, ao depararmos com um novo caso diagnóstico, não só deve funcionar a notificação compulsória, como a instituição de solicitar, nós temos feito a estimativa, os tratamentos são individualizados para solicitação de itraconazol ao Ministério da Saúde. Após início do tratamento, este paciente deverá retornar ao Hospital Júlio Miller para o acompanhamento clínico laboratorial após 3, 6, 9 e 12 meses. Normalmente, o tratamento com sulfamethoxazol trimethoprim, ele acontece até 24 meses, com itraconazol 6 a 9 meses. Então, essa redução, além da especificidade, é algo que deverá evitar, deverá inibir o número de recidivas destes casos de PCM. Temos um fluxo que não é mais complexo, é só porque ele ajusta aqui, ele engloba a sorologia, e aqui eu quero chamar a atenção da sorologia, que é o exame importante para monitorar a evolução da doença. Esse exame, ele já está implementado. Mas, apesar de ter sido divulgado via sistema GAL para todos os escritórios regionais, observamos que ainda há uma demanda muito pequena ao considerarmos todos os municípios, as unidades básicas de saúde. Então, pessoal, a partir do momento que essa solicitação de exames for realizada, na própria unidade básica de saúde, deve ser coletado o sangue, separado o soro deste paciente e encaminhado este soro ao LACEN. Os pacientes que foram atendidos no próprio Hospital Júlio Miller, o soro é coletado, então, no próprio hospital e encaminhado para o laboratório de micologia, laboratório de investigação na Universidade Federal de Mato Grosso. Então, é neste laboratório que, atualmente, o exame sorológico é realizado. Nós temos que aumentar a demanda da solicitação destes exames. A divulgação via sistema GAL não ainda atende
nossa expectativa de acolhimento, de realização dos exames sorológicos. Então, com este protocolo, a importância da realização do diagnóstico diferencial em relação à leishmaniose, histoplasmose, neoplasias, um novo tratamento mais específico, uma droga antifúngica e não a sulfa, que através dos dados de pesquisa da doutora Andréia, foi observado que a sulfa apresenta uma eficácia terapêutica de 70% a 72% para tratamento aqui em Mato Grosso. E também é importante esse acompanhamento clínico laboratorial. Então, a gente acredita que com o tratamento mais reduzido, os sintomas desaparecem, mas nós obedeceríamos os 4 critérios que são exigidos para o controle de cura. Não podemos ter apenas 2 critérios. Precisamos que o paciente melhore, ou seja, que sejam desaparecidos os sintomas. Radiologia também sem imagens. Vocês vão ver no final da apresentação, e eu tenho certeza que vocês guardaram a imagem radiológica. Micológico, é preciso que os exames estejam negativos, lembrando que os exames negativos não significa que o paciente ainda não tenha o fungo. O fungo vai estar encapsulado dentro de granulomas, mas ele pode aparecer exames negativos. E na sorologia, que tenhamos a queda dos títulos de anticorpos. Bom, então, em relação a quem devemos nos dirigir? Todos os municípios, escritórios regionais, PSF, todos aqueles interessados a trabalhar conosco em paracoccidioidomicose, no LACEN, podem se dirigir diretamente à diretora Andréia Maria Gonzaga. Estão aqui os e-mails correspondentes. A mim, eu ficarei extremamente feliz com numerosos pedidos, dúvidas, inclusão para trabalho conosco. Aqui está o meu e-mail pessoal, responsável pela sorologia da PCM, Bioquímica Terume, também aqui com seu e-mail pessoal. Na Superintendência de Vigilância em Saúde, nós temos aqui a estrutura da Superintendência, que eu já falei sobre os responsáveis, mas pode ser acessado diretamente a gerente de vigilância em doenças de agravos endêmicos. Aqui está o e-mail, gevepi@ces.mt.gov.br, e trabalhando ainda, muito importante a presença da nossa nova colega e colaboradora na vigilância epidemiológica, a Joelma da Silva Leite Duarte, com o mesmo e-mail institucional da vigilância epidemiológica. Obrigada, Joelma. Na vigilância ambiental, a Ludmila Sofia de Souza. E no SEREST, nossos amigos do SEREST, sob a coordenação da Dúbia, Beatriz Oliveira Campos, aqui o e-mail da Dúbia, e da gerência, a Lilian Fabris, também aqui com o seu respectivo e-mail, e toda a equipe do SEREST. Podemos, então, lembrar que estamos em processo de formação de uma grande equipe, e que nenhum setor, neste momento, na verdade, devemos, nesse momento, receber mais inclusões, e nós estamos abertos e ficaríamos muito felizes se vários de vocês, de outros municípios, de outros escritórios, se ligassem a esta frente de trabalho da paracoccidioidomicose em Mato Grosso, né? Porque, enquanto trabalharmos em nossas caixinhas isoladas, nenhum de nós será tão forte quanto todos nós juntos. E aqui, como eu sei que vocês
sabem perfeitamente a imagem radiológica da paracoccidioidomicose, lembrando a asa de borboleta, diagnóstico diferencial da tuberculose. Então, para agradecer a atenção de todos vocês, despedimos-nos aqui com 2 margaridas e com 2 belíssimas borboletas. Estaremos, então, à disposição para perguntas, dúvidas e interação com todos aqueles hoje que têm interesse em somarmos a paracoccidioidomicose em Mato Grosso. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. A primeira questão vem da Gisele. Ela gostaria de saber como obter o protocolo clínico e se a PCM é considerada uma doença laboral. Boa tarde, Gisele. Obrigada por sua participação. E aqui colocamos, então, uma imagem que reflete exatamente a resposta à sua pergunta. A paracoccidioidomicose é, sim, considerada uma doença relacionada estritamente à atividade ocupacional, especialmente daqueles indivíduos que têm contato direto com o solo. Então, em nosso estado de agronegócio, os agricultores seriam a fatia de indivíduos mais acometida, garimpeiros, também aquelas pessoas que trabalham na construção civil, mecânicos. Então, todos aqueles indivíduos com contato, com o manejo com o solo. Em relação ao protocolo clínico epidemiológico, a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica será responsável por encaminhar tanto a ficha de investigação epidemiológica como o protocolo clínico, como todas as medidas a serem implementadas para a notificação da PCM. Então, em breve, a CELMA, através da coordenadoria, enviará esses documentos que eu comentei hoje na web aula. Ok? Ok. A equipe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar lá do Júlio Miller gostaria de saber se os casos que já se encontram em tratamento, o núcleo terá que notificar, ou apenas os casos novos, e a partir de quando inicia-se a notificação, pois ainda não está disponível no Sinam para digitar. Os casos antigos serão notificados, mas só a partir do momento em que a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica estiver com o sistema todo alinhado no Sinam. Então, a partir daí, nós teremos que notificar todos os casos, novos e antigos. A equipe do PSF aqui do Terra Nova Canjica, aqui de Cuiabá, gostaria de saber quais são os sinais iniciais que o paciente apresenta. Boa tarde, obrigada pela participação do PSF. Nós fizemos esse comentário na última aula. Os sintomas são muito inespecíficos e não são muito patognomônicos clássicos para definir a PCM. Quais são, então, esses sintomas gerais que o paciente apresenta no início? Perda de peso, dispneia, dificuldade ao respirar, tosse, que pode ser produtiva ou não produtiva, a perda de peso, hemoptise, né? E febre baixa. Então, normalmente, esse indivíduo ele começa a ficar debilitado e pode ter uma sintomatologia clínica muito parecida com a sintomatologia clínica da tuberculose. Tá? As lesões em boca, em septo nasal, elas são posteriores, elas aparecem depois da sintomatologia respiratória. Então, isso já é num estágio mais avançado. Então, inicialmente, lembrar da caquexia, do emagrecimento e de todos os sintomas respiratórios que a doença produz. Ok? Sim.
Passando para uma última questão, então, a equipe ainda do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do Júlio Miller gostaria de saber se a ficha de investigação da PCM será de preenchimento do médico e se será enviada para acesso por e-mail. Sim, a ficha de investigação epidemiológica será de preenchimento do profissional médico e acesso através da vigilância epidemiológica irá enviar para todos os escritórios para o Júlio Miller via e-mail. Será de preenchimento obrigatório, obviamente, e será de responsabilidade do profissional médico. Doutora Rosane, nós não temos mais questões. Eu gostaria, então, que a senhora pudesse estar fazendo a sua finalização nesse momento. Sim, obrigada, Márcia. Eu gostaria, neste momento, de agradecer a participação. Nós tivemos, tanto na primeira web-aula, como na segunda web-aula sobre paracoccidioidomicose, uma participação efetiva, quase 500 participantes, e ficamos muitíssimo felizes por conta da divulgação, da estruturação deste conhecimento prévio, que será muitíssimo importante para que possamos iniciar a capacitação, tanto da coleta dos materiais clínicos, treinamento para isso, como do diagnóstico laboratorial. Todo este material, como vocês fizeram perguntas em relação a protocolo clínico epidemiológico, em relação à ficha de investigação epidemiológica, como outras referências bibliográficas, serão encaminhados via Secretaria de Saúde para todas as unidades. Seria uma coisa muitíssimo importante contar com a colaboração dos PSFs, sejam muito bem-vindos, de todos os agentes de saúde, profissionais de laboratório, enfermeiros, dentistas, profissionais médicos, para que possamos, o nosso objetivo é, a partir da implementação da notificação compulsória, fazer do nosso estado, Mato Grosso, um estado, pode ser endêmico, porque nós não podemos desconstruir o hábitat, mas um modelo de atendimento a este tipo de paciente. Tenham certeza que conseguiremos com a ajuda e integração de todos vocês. Eu, particularmente, estou muito feliz com a equipe do Telesaúde, da universidade e de toda a equipe da Secretaria de Saúde, que hoje compõe esta frente para a coccidioidomicose em Mato Grosso. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e uma boa semana.